Olá, que alegria estarmos juntos mais uma vez. É momento de estudarmos mais um pouquinho, de compartilharmos com você o que alcançamos ao estudar mais um trechinho de uma obra aí da codificação espírita, no caso, o Livro dos Espíritos. Para quem não se lembra ou não me conhece, meu nome é Eliana, eu faço parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, situada na Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, Vila Campo Grande, Zona Sul de São Paulo. Sintam-se bem-vindos, bem-vindas, acolhidos e acolhidas, e que possamos juntos tirar bom proveito desse estudo e que ele nos auxilie para a nossa transformação moral tão necessária para a nossa evolução. Quero convidá-los para juntos fazermos a prece inicial, serenando o coração, acalmando as nossas mentes. Vamos assim juntos nessa energia gostosa, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, ao Criador. Agradecidos por esta oportunidade de existência. Mais uma oportunidade de reparação, de aprimoramento do que somos, de contribuir para nós mesmos e para o todo. Que esse estudo seja produtivo e contribua para todos nós. Agradecemos, Pai, por tudo. Reconhecemos o teu imenso valor. Somos gratos pelo teu Filho Jesus, que veio até nós e que tantos ensinamentos nos deixou. Temos evoluído, mas ainda precisamos mais. Pai, que possamos conservar o bom ânimo para promover as modificações necessárias em nossa jornada e seguirmos em frente em nossa caminhada. E assim, pedindo licença para fazer a prece que São Francisco de Assis nos trouxe e que ela nos sirva de inspiração para a nossa reflexão e jornada. Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
Hoje vou compartilhar com vocês o que eu alcancei enquanto estudava o livro dos Espíritos, ainda na parte primeira, que trata das causas primeiras, iniciando hoje o capítulo 2, que vai tratar dos elementos gerais do universo. E tem como um subtítulo, para as questões 17, 18, 19 e 20, que são as que a gente vai estudar, o título: Conhecimento do princípio das coisas. Se no capítulo 1 nós estudamos Deus, seus atributos, nós vimos que Ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E se as coisas estão aí, se elas existem, temos a prova de sua existência, será que nós vamos conhecer como se dá o princípio das coisas? Será que já podemos conhecer isso? Será que já temos essa condição? Ou será que Deus não acredita, não acha que devemos ter esse conhecimento? O que vocês pensam disso? Quero aqui relembrar uma experiência antes de falar um pouquinho das questões. Lembrar, né? Muitas vezes a criança chega para nós e traz lá uma questão. Mamãe, de onde vêm os bebês? Mamãe, por que chove? De onde vem a chuva? Mamãe, ou até mesmo na escola, professora, por que será que tem relâmpago e trovão? E assim, são tantas as perguntas que aparecem, desde a tenridade até na adolescência, até na juventude, até na idade adulta, até a velhice. Sim, nós somos seres de curiosidade, seres de pergunta, seres que desejam conhecer, aprender. Mas será que em qualquer momento da vida estamos prontos para conhecer das coisas, para saber das coisas, para saber de qualquer conteúdo, seja ele qual for? Será que conseguimos explicar para uma criança que lá pelos seus 4, 5 anos nos pergunta de onde vêm os bebês? Nós conseguimos dizer para ela: senta aqui, que eu vou pegar ali os livros, vou pegar as figuras, eu vou aqui te dar uma aula sobre a origem do ser humano e você agora vai entender de tudo, será um expert? E quando ela nos traz a questão sobre os trovões, a chuva, ou de onde vem a flor, a formiga, enfim, ou mais adiante, quando outras questões surgem, nós conseguimos ali de pronto, naquele momento, naquela faixa, explicar a ela cientificamente tudo o que há, da forma que é, com recursos da ciência. Será que nós também temos essa condição para lhes dizer, contar, explicar? Então, se o ser humano, ao longo da sua existência, partindo lá da infância, passando pela adolescência, juventude, velhice, aliás, idade adulta, velhice, enfim, ele tem, né, as suas limitações, ele vai se desenvolvendo e ele vai tendo uma capacidade de compreensão mais apurada à medida que esse tempo passa e o amadurecimento se dá. Isso é humano, é da face humana.
Também nós, enquanto espíritos eternos, no entanto, ainda imperfeitos que somos, vivendo na Terra, planeta de provas e expiações, para repararmos ainda tantas de nossas faltas, também nós precisamos aí desse tempo, desse amadurecimento, de caminharmos na evolução para ampliarmos a compreensão e o entendimento das coisas. Isso não se dá assim. Tem sua hora, tem seu tempo, tem o despertar, tem o livre-arbítrio de cada um. Muitas coisas estão em jogo nesse sentido. Se conosco, encarnados que somos, há momento, há necessidade da maturidade, há um tempo, há um despertar, há a capacidade de compreender que vai evoluindo e vai se ampliando, também para o espírito isto se dá. E como Deus lida com isso? Muito melhor se Ele é a causa primeira, a inteligência suprema, Ele lida muito melhor que nós lidamos com os nossos filhos, com as nossas crianças, na escola, com os jovens, nas famílias, enfim. Ele, claro, vai lidar muito melhor com essas condições de compreensão que nós ainda não temos plenamente desenvolvida. Nossas faculdades ainda estão limitadas pela vivência na carne. Ainda precisamos avançar, evoluir, ampliar essas faculdades. Temos aí conhecimento, né? Estudando obras da codificação e outras leituras complementares, que um dia, em planetas, em moradas mais evoluídas, nossa grande forma de comunicação será pelo pensamento. Quantos de nós hoje aqui encarnados podemos usar desta faculdade do pensamento para estabelecer comunicações? Sabemos que a telepatia é fato entre nós, existe, mas quantos de nós têm essa faculdade bem desenvolvida a ponto de estabelecer comunicações, diálogos com outros daqui ou de outras esferas? Temos que pensar nisso. Deus é o suprassumo da sabedoria. E além do mais, nunca esqueçamos que Ele é soberanamente bom e justo. Se a gente ainda não alcança plenamente esse conhecimento, que é o que a gente vai ver aqui nas questões, se ainda não damos conta desse conhecimento do princípio das coisas, é porque ainda nos falta uma compreensão, um desenvolvimento maior de faculdades, uma evolução maior. Mas temos esperança. Este tempo há de chegar. Bem, acho que já falei até demais, tem um monte de spoiler, mas vamos para as questões então. Vamos lá. Questão 17. Kardec apresenta a espiritualidade. É permitido ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Não está dizendo que Deus não permite nunca, que Ele não simplesmente não permite. A espiritualidade responde que Deus não permite, não há uma permissão divina para que o homem a tudo tenha acesso, a tudo conheça, estando aqui na Terra. Ou seja,
Há tantas moradas no universo, há moradas mais evoluídas, com condições melhores, que, uma vez chegando lá, uma vez o espírito estando mais evoluído, pelo que diz aqui a espiritualidade, este conhecimento vai ser paulatinamente adquirido até alcançar uma plenitude. Claro que nunca como Deus, pois Deus é supremo, nós não chegaremos a isso, mas conheceremos muito e muito mais. Questão 18. No futuro, o homem terá acesso ao mistério das coisas que lhe são ocultas? E será que eu dei mais spoiler? Vamos lá. Terá acesso. Olha a espiritualidade dizendo de novo, reforçando. Terá acesso à medida que se eleve moralmente, mas para compreender outras coisas, precisará de faculdades que ainda não possui. Então, a espiritualidade responde a Kardec. Ele quis esmiuçar, né? Há um mistério na origem das coisas, no princípio das coisas. A gente ainda não alcança. E Kardec quis esmiuçar com a espiritualidade. Afinal, será que um dia, então, será possível este conhecimento? A espiritualidade diz claramente, vai ter acesso. Vai ter acesso. Mas é necessário que ele conquiste elevação moral. Não basta só ampliar a evolução intelectual. É necessário ampliar a evolução moral. Quantas vezes na história da humanidade a gente percebeu que havia uma grande evolução intelectual, mas a evolução moral nem sempre caminhou ali junto, não é? E isso ainda acontece nos dias de hoje. Nós percebemos aí criaturas que demonstram uma grande evolução intelectual. Mas será que já caminharam junto, no mesmo passo, para a evolução moral? Se isso ainda não se deu, a gente ainda vai ter dificuldades para ter esse acesso. Porque esse acesso só vai se dar e dará, e se dará, né? E dar-se-á, melhor dizendo, com o avanço desta evolução moral. À medida que ela for evoluindo, nós vamos desenvolvendo outras faculdades que até então a gente ainda não possui. A gente vai possuindo, vai alcançar, mas precisamos desenvolver moralmente para que essas faculdades também se desenvolvam. Uma coisa está ali atrelada à outra. Questão 19. Através das investigações científicas, entrou a ciência na jogada. É a pergunta de Kardec. Através das investigações científicas, pode o homem desvendar alguns segredos da natureza? Será? A espiritualidade responde: a ciência foi dada ao homem para que ele se desenvolva em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Então, a ciência, pelo que a espiritualidade traz, é um instrumento para o desenvolvimento do homem, e esse desenvolvimento é aquele que vai se dar em todos os campos, mas há limites fixados por Deus. Ainda, lembram? Ainda não estamos prontos, preparados para o conhecimento de todas as coisas. Comentário de Kardec sobre esta questão. Quanto mais o homem penetra pelo seu conhecimento nestes mistérios, maior é a sua admiração pelo poder e pela sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho ou por fraqueza, sua própria inteligência faz com que ele se iluda. Acumula muitos conhecimentos, mas a cada dia que passa, verifica quantos erros tomou por verdades
e quantas verdades rejeitou como erros. Assim, a cada dia acrescenta mais decepções ao seu orgulho. Então, a ciência é um recurso também para a evolução do homem, para a evolução do espírito que reside no homem em todos os campos, mas há limites que Deus fixa. E, à medida assim que o conhecimento científico vai avançando, que se vai tendo acesso, né, vai aumentando aí na criatura a admiração pelo Criador. Como tudo é perfeito, como tudo funciona em harmonia. É uma admiração muito grande que surge e que perpassa a criatura. Mas, como ainda estamos presos à carne, como ainda o orgulho nos afeta muito, acaba-se, muitas das vezes, refém, né, da própria inteligência, né, levando aí a ter algumas ilusões. E aí, nesse sentido, a gente vê ao longo aí das ciências, do avanço das ciências, quantas coisas, né, foram ditas, foram trazidas como verdades absolutas que depois se descobriu que não era bem aquilo, que não tinha razão de ser. Só para citar um exemplo aí, a gente pode lembrar da questão que muitos e muitos tempos atrás se acreditava que a Terra era o centro do universo, né? Muitos erros foram cometidos nesse sentido, decorreram dessa crença, não é? E aí, tempos depois se descobriu que não, que era um sistema solar, que o Sol era o centro, que a Terra e outros planetas orbitavam em torno dele, que a Terra também faz seu movimento em torno de si mesma, ao mesmo tempo que faz também em volta do Sol, assim como outros tantos planetas. A partir da sua própria referência, a partir do seu próprio mundinho, né? Acreditar em verdades absolutas e depois ver que elas não são tão verdades assim, coloca o homem muitas vezes a pensar: há uma força maior, há um poder maior, há um Criador de tudo isso, que harmonia perfeita que tudo tem. Então, ainda temos que avançar. Usamos a ciência como instrumento para a nossa evolução, mas ainda somos limitados nas nossas faculdades, nos conhecimentos que atingimos. Há que se ter permissão do Criador para alcançarmos mais e também temos que ter uma preparação para isso. E essa preparação só vem se a gente for em busca, for atrás, estudar, conhecer, ter humildade para acertar, para errar, né? E investir na nossa evolução moral. Tá claro aqui. Questão 20ª. Questão de número 20. Kardec pergunta à espiritualidade: além das investigações científicas, é permitido ao homem receber comunicações de ordem mais elevada sobre aquilo que não está ao alcance dos seus sentidos? E aí? Na carne, estamos sujeitos a este corpo, a esse invólucro material. Estamos limitados a perceber as coisas, os fatos, através dos nossos sentidos, que ainda não dão conta de tudo o que é necessário conhecer para que possamos aí chegar à compreensão do princípio das coisas. Os nossos sentidos, visão, tato, paladar, audição e visão, alcançam o meio físico. Nem todos têm um desenvolvimento maior na área da faculdade mediúnica,
outros nem acreditam ser isso possível, outros nem querem. Isso sem falar nas outras tantas faculdades que precisaríamos ter para alcançar essa compreensão. E aí, Kardec obtém como resposta da espiritualidade o seguinte: a pergunta era se o homem pode receber comunicações de ordem mais elevada para alcançar, né, aquilo que os seus sentidos ainda não são capazes de alcançar. A espiritualidade responde: sim, se Deus julgar útil, pode revelar ao homem o que a ciência não consegue captar em suas pesquisas. Kardec comenta: através dessas comunicações de ordem superior é que o homem obtém, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e da sua destinação futura. Então, Deus permite que haja comunicações que possam trazer ao homem conhecimentos daquilo que os seus sentidos não podem captar. É isso que a espiritualidade responde a Kardec. Mas tem uma condição, desde que isso seja útil, desde que Deus entenda, julgue que isso seja útil para o homem. Ele tem a ciência como seu instrumento, como seu auxiliar para a compreensão das coisas e dos fatos, para ajudá-lo na evolução, mas as comunicações, o que a espiritualidade pode trazer, se Deus entender como útil, ele pode permitir que se tenha acesso a essas comunicações e que novas aprendizagens sejam feitas e que isso tudo contribua para a sua evolução moral, para a sua evolução intelectual. E aqui a gente faz o lembrete que esse conhecimento ele vem dentro de certos limites e vai contribuir para compreender o passado, né? As suas existências anteriores e a sua destinação futura, o que há de ser. E aí nós temos em conjunto o que caracteriza, o que forma a doutrina espírita, o tripé: filosofia, ciência e religião. O homem que faz indagações ao longo da sua existência ou das suas tantas existências, de onde vim, para onde vou, o que será daqui para frente, o homem que tem na ciência o recurso para a compreensão das coisas, dos fatos, ainda que com limitações, e a religião, que nos traz, através das comunicações com a espiritualidade, a oportunidade de outros conhecimentos que possam completar, né, aquilo que a gente pode conhecer ou vir a conhecer, uma vez que tenhamos avançado mais e entendido, desenvolvido capacidades e possamos então avançar. Este tripé que compõe a doutrina espírita dá a nós a oportunidade deste conhecimento maior, desse autoinvestimento maior em nós mesmos. E, uma vez buscando essa transformação individual, conseguimos assim contribuir para o todo e assim estarmos melhores e em mais condições de evoluirmos. Meus irmãos, minhas irmãs, esse foi o estudo de hoje. Agradeço mais uma vez o carinho, a compreensão e que esse estudo possa ser especial, abençoado e possa auxiliar a todos nós na nossa caminhada. Fiquem bem, uma ótima semana e até a próxima oportunidade. Gratidão, Jesus, gratidão, gratidão a todos. Grande abraço.